Houve um determinado momento na Premier League, né? Isso não faz muito tempo, tá? Faz mais ou menos uns 4 anos, que os grandes clubes do campeonato inglês, os chamados Big Six, tentaram implementar um projeto chamado Big Picture, e que consistia justamente na transformação, ou melhor, na mudança dos pesos na votação desses clubes na Liga Inglesa. Como assim? Bom, a Premier League nada mais é do que aqueles clubes todos são sócios no negócio, que é o campeonato inglês. E eles têm, quando se reúnem, um peso igual na votação. Todos os clubes têm o mesmo peso. Só que se gerou um questionamento dos grandes clubes ingleses, aqueles responsáveis pelas maiores audiências, né? Sempre essa discussão, e eles entendiam que por gerar mais dinheiro, eles deveriam ter um peso maior na votação, para que eles pudessem, de alguma forma, liderar essa liga, essa sociedade. E os argumentos que eles tinham é que eles geravam mais dinheiro que outros, então não poderiam ter peso igual. Isso não foi para frente, mas a ideia ficou e eventualmente se toca. Houve depois a ideia da liga desenvolvida pelo Florentino Pérez do Real Madrid, onde todos os clubes mais importantes da Europa fariam parte de uma liga contraponto à UEFA Champions League. Enfim, ideias como essa vêm cada vez mais ganhando força na Europa. E aí eu faço a pergunta: na formação de uma liga no Brasil, deveria se adotar esse tipo de conceito que cada vez mais ganha força na Europa e privilegiar na votação um peso diferenciado para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e outros, como Vasco, talvez? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, o conteúdo do canal, e quer ajudar para que a gente possa crescer, se inscreva. Ao se inscrever, claro, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não gostou de algo. Deixe aqui seus comentários. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais uma dica: eu estou deixando na descrição desse vídeo o link para você se tornar membro do canal. Tem uma série de vantagens exclusivas, benefícios exclusivos para você lá. Então vá conferir, se torne sócio do canal e venha participar dessa jornada conosco. Bom, voltando ao tema do vídeo, a Liga no Brasil, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, melhor dizendo, ela vai acontecer. Isso, para mim, é algo certo, né? Pelos movimentos que vem acontecendo, pela história de outras ligas. E já teve a discussão durante as negociações dos direitos de mídia. Na minha opinião, os clubes mais populares saíram muito fortalecidos disso. De novo, eu falo pelo lado da LFU, os acordos que foram feitos e obtidos pela LFU foi muito em função do Corinthians ter ingressado para lá. Até então não estavam conseguindo destravar valor algum. E também os acordos com a Libra e Globo mostram também a força dos clubes populares, como Palmeiras e São Paulo, e claro, não preciso citar o Flamengo. Então, para mim fica muito claro que cada vez mais o mercado, fica muito clara essa discussão, sabe, de que o produto é o coletivo e não os clubes. Para mim fica claro que sim, o campeonato, a liga é o produto, mas esse produto, sem as grandes marcas, não tem valor no mercado. E essa discussão já aconteceu na Europa, né? Há uns 4 anos atrás, os clubes ingleses, os Big Six, eles vieram com essa ideia do projeto Big Picture, né? Que é uma visão mais ampla, uma tradução do inglês, uma visão mais ampla. Tem uma visão mais ampla do cenário. E aí a ideia deles é que aqueles clubes que mais geram receitas, rendas, que são esses clubes, os 6 maiores, eles tivessem um peso diferenciado na votação, já que eles estão todos sócios, em algum momento eles se reúnem para votar.
e eles queriam ter esse peso diferenciado. Prontamente isso foi muito combatido pela comunidade lá, pela imprensa, mas essa semente ficou. Agora, da onde isso surgiu? Simples, por uma ideia básica, que quando eu vou me tornar sócio em algo, por exemplo, se eu vou ter um sócio e a gente vai colocar dinheiro lá nessa sociedade, nessa empresa, e eu vou colocar 2 vezes mais que o meu sócio, ou um grupo de sócios, tem 5 sócios, eu vou colocar 2 vezes mais dinheiro do que meus sócios. É justo que eu tenha uma participação na decisão exatamente igual? Porque é disso que se trata quando a gente vai discutir o futebol. A gente tem que livrar aqui do clubismo. Então eu faço esse exercício com você. É justo se você tivesse uma sociedade com 5 amigos e você colocasse mais dinheiro do que os outros 5. Você e mais 5. Você coloca mais dinheiro que os outros 5. Você aceitaria ou acharia normal você ter a mesma participação que eles? Eu arrisco a dizer que você não acharia justo. Eu definitivamente não acharia de nenhum ponto justo. Se eu estou colocando mais dinheiro, eu quero ter uma participação diferenciada, inclusive nos dividendos. Mas é justamente sobre isso que tratava esse projeto Big Picture, que, de uma certa maneira, deu uma pausa e certamente vai voltar com mais força, porque essa é uma questão lógica de mercado, de capital. Quem gera mais capital quer receber mais receita, quer receber mais capital. Tanto essa semente foi instalada que logo depois o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quis instalar uma liga dos principais clubes europeus, contrapondo a UEFA Champions League, que tem alguns clubes intermediários e outros clubes de menor expressão. Ou seja, na Europa, onde está se jogando a nata do futebol, segundo a maioria dos especialistas, essa questão do reconhecimento do capital, dos clubes que geram mais capital, está cada vez mais se fortalecendo. Então vai passar por um processo de transformação. Essa é a tendência natural das coisas. E normalmente, como o Brasil sempre copia o que está acontecendo lá fora, e a Liga do Brasil está ainda em formação, e o mercado já passa uma posição muito clara sobre quem ele identifica como importante nesse tabuleiro, e ele identifica como importante as grandes marcas, os grandes clubes, eu acharia normal que Corinthians e Flamengo, em especial, tivessem um peso diferente na hora da formação de uma liga, um peso de veto diferenciado, um peso 2. Não me refiro só à distribuição das receitas, onde, na minha opinião, também tem que ser proporcional à receita que esses clubes geram, tá? Mas na questão da decisão de para que rumo a liga deve seguir, esses players, como são os que mais contribuem para o bolo como um todo, eles devem ter uma posição de destaque, um peso diferenciado. Eu falo Flamengo e Corinthians porque são as duas maiores marcas do futebol brasileiro em termos de capacidade de geração de receita. Mas eu incluo também nessa conta Palmeiras, São Paulo e Vasco. Seriam aí os top 5 do futebol brasileiro em termos de torcida, que é o maior ativo de um clube no Brasil. Então, eu acharia normal e eu acredito que essa tendência vai acabar acontecendo no Brasil, tendo em vista que já existe esse movimento acontecendo no futebol europeu. Já existe a discussão. O Big Picture, que foi o projeto que foi tentado ou houve uma tentativa de implementação na Inglaterra, ele ficou ali, vamos dizer, de stand-by, ali, sabe, quietinho, parado, dormindo, mas ele não foi de forma alguma eliminado. Essa semente, ela não só deu frutos, já que também o Florentino Pérez teve a mesma ideia e está sempre em constante conflito com a UEFA Champions League, como eu acredito que isso vai acabar acontecendo. E por uma questão muito simples, o futebol está passando por uma transformação de, sabe, de um evento esportivo, de uma atividade esportiva, como sempre foi historicamente, inclusive na Europa, para
um negócio, uma indústria literalmente, né? E na medida que isso vira uma indústria, é obviamente que todos que estão envolvidos vão buscar oportunidades de maximizar seus lucros, seus dividendos, de como oportunizar as grandes chances de monetização, de geração de receitas. Então, o olhar é totalmente outro. Se antes se tinha esse olhar mais idealista, social, de que as receitas, principalmente na Europa, precisavam ser divididas de forma mais igualitárias para manter um certo equilíbrio, que nunca houve nas grandes ligas europeias, mas para buscar esse equilíbrio. Hoje não, hoje esses clubes visam ter lucros, né? Boa parte desses clubes são SAFs e outros, ainda que não sejam SAFs, querem também ter lucros para competir com aqueles que são. Então, o futebol ele virou muito um business, e como business, cada empresário, cada presidente de clube quer maximizar a oportunidade, o orçamento, o faturamento dos seus clubes. Então, o futebol é visto de uma outra maneira. Essa é uma tendência, na minha opinião, meio que irreversível. Então, vai chegar também aqui no Brasil já, como eu disse, o Brasil ele copia muito o que vem de fora. Diogo, mas nos esportes americanos não é feito dessa maneira, é sempre trabalhada a questão da competitividade, das verbas serem divididas mais ou menos que iguais, para que haja uma competitividade. Gente, futebol é uma outra coisa. O que move o futebol é a paixão, é o lado passional. O esporte americano, acreditem, ele tem uma cultura totalmente diferente, uma cultura do entretenimento. O americano vai para um jogo de beisebol, de basquete, ou até mesmo de futebol americano, quando o seu time perde, ele fica chateado ali 5, 10 minutos, mas no final ele apreciou o evento, né? É um outro entendimento. O futebol ele move sentimento, paixões, por isso ele é tão grande como ele é. Só que cada vez mais está virando business. E para que esse business dê certo, essas grandes marcas elas querem ter uma receita, um retorno proporcional àquilo que ele gera. De novo, a história dos sócios. Alguém vai querer se associar a um grupo, sendo que esse alguém vai pagar mais que todos os outros e ainda assim vai ter um retorno parecido? Eu acho isso impossível de acontecer. Mas o ponto é que cada vez essa tendência de valorizar ou dar um retorno proporcional a quem gera a maior parte das receitas, isso já está sendo discutido na Europa de uma forma cada vez mais séria, e isso provavelmente vai chegar aqui no Brasil. E quando chegar no Brasil, eu acho que inclusive isso já está acontecendo, houve essa discussão nos direitos de mídia, houve uma tratativa, um entendimento de que essas grandes marcas são elas que carregam os grandes players do mercado, são elas que trazem os grandes players do mercado, elas saem fortalecidas, e na formação de uma liga, certamente esse é um assunto que pode ser e deve ser discutido. Qual vai ser o peso dos clubes numa decisão? Ou você acha que o Cuiabá, numa hora de tomar uma decisão estratégica para a Liga Brasileira, o Cuiabá deva ter o mesmo peso, por exemplo, de um Corinthians, o mesmo peso de um Flamengo, o mesmo peso de um Vasco da Gama? Se bem que o Vasco, ultimamente, ele está meio que, né? Mas é uma grande marca. Então você acha que o Cuiabá, o Criciúma, né, deva ter o mesmo peso na hora de decisão de um desses clubes que eu citei? Vamos tirar aí toda essa questão do clubismo, da questão passional. Tenta olhar de uma forma, sabe, isenta, de uma forma racional. Futebol como um negócio, uma liga como um grupo de sócios, onde todos os clubes são sócios um dos outros. E aí você tem Flamengo, Corinthians gerando receita 3, 4 vezes mais do que os outros sócios. Você acha que é justo ou faz sentido esses clubes terem um peso totalmente igual a Criciúma, Cuiabá, a Juventude? Faz sentido para você do ponto de vista do business, do ponto de vista do negócio? Porque para mim não faz. Quero saber a sua opinião a respeito.
e eu acho que esse vai ser um assunto que vai ser muito discutido, e tendo em vista o que já aconteceu nessa negociação LFU e Libra, toda essa experiência, todo esse aprendizado, provavelmente esse projeto Big Picture, que foi em algum momento iniciado na Premier League, ficou ali em stand-by, em algum momento vai ser rediscutido, isso certamente deve influenciar, escuta o que eu estou falando, a discussão quando forem tratar da nova liga do futebol brasileiro, que isso vai acontecer. Eu acho que isso é um movimento irreversível, vai acontecer. Agora, sob quais circunstâncias, certamente esse projeto Big Picture pode influenciar aqui na liga, onde os grandes players, as grandes marcas, as grandes camisas, as camisas que dão mais engajamento, que têm mais apelo comercial, devem, na minha opinião, ter um papel de destaque, um peso diferente na discussão, na tratativa, na votação de uma nova liga. Quero saber a sua opinião a respeito. Sei que é um tema polêmico, mas de verdade, tira o clubismo de lado e faça reflexão se fosse um negócio onde você estivesse inserido. Faz sentido? Então comente aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui, claro, ativar o sininho, deixar o seu like e, claro, passa aí na descrição desse vídeo, tem o link para se tornar membro, vai ter uma série de vantagens e de benefícios exclusivos, faça parte da comunidade flamenguista do Norte. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.